fazias com Jesus eu encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Seja bem-vinda, irmã Jussandra, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Manducileia, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus, paz do Senhor. Jesus veio me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Brandão, missionária Carla, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Saúde ao nosso pastor Brandão. Ao Senhor apresentar. Glória a Deus. Das mãos vazias, onde Jesus eu encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, recebendo os irmãos com o hino 16 da nossa harpa cristã, Desperta para o Trabalho, né? Hino que mostra a necessidade de nós estarmos na obra do Senhor. E hoje, meus queridos, meus amados irmãos, mais uma vez na Escola Bíblica Dominical no ar ou online, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E hoje estaremos estudando Paulo, a vocação para ser apóstolo, a lição de número 4, onde nós estamos estudando, na verdade, a vida e o ministério do apóstolo Paulo, as lições que nós podemos obter da vida e do ministério desse amado apóstolo. E hoje, em especial, nós estaremos analisando a sua vocação para o apostolado. Primeiramente, gostaria de definir efetivamente a palavra vocação. Qualquer dicionário que você tenha, eu estou usando o dicionário House, dicionário eletrônico, mas poderia usar qualquer dicionário, inclusive um dicionário que você pode baixar no seu aplicativo do seu celular, no Android, no seu aplicativo dicionário, né? E verificar que a palavra vocação, esse termo significa um ato ou um efeito de chamar, né? É um apelo ou uma inclinação para o sacerdócio. Isso aqui já de uma forma religiosa, já encarando isso de uma forma absolutamente religiosa. É uma disposição natural e espontânea que uma pessoa é orientada para exercer uma atividade, uma função, uma profissão. É uma propensão natural, às vezes criada, né? Para aquela pessoa, é uma tendência daquela pessoa. Isso de uma maneira num vocabulário secular. Quando nós nos voltamos para o vocabulário teológico,
a gente vai ver que a palavra vocação vem do latim vocatione e significa ato ou efeito de chamar ou escolher. A vocação divina, ela pode ser compreendida de dois modos distintos, uma geral e uma específica. A vocação divina geral, a chamada geral de Deus, é para que todos os homens sejam salvos em Cristo Jesus, para que creiam que a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Essa é a chamada vocação geral, ou a chamada geral. A específica, nós podemos dizer que, embora todos sejam convidados a usufruir dos meios da graça de Deus através da salvação, no entanto, poucos são convocados para exercer determinados ministérios, como a gente vê em Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 11, ao elenco dos ministérios, né? E esse caso aí da chamada específica, ela depende única e exclusivamente dos desígnios e da soberania de Deus. E aí nós vamos ver isso com muita clareza aqui no chamado do apóstolo Paulo, na sua vocação para ser apóstolo, né? Nós vamos encarar isso dessa maneira. Por outro lado, nós vimos que essa conversão do apóstolo Paulo, ela acontece não durante a vida de Jesus, mas após a ressurreição de Jesus Cristo. E alguns cristãos, influenciados pelo judaísmo, questionavam a legitimidade do seu apostolado. Questionavam realmente, né? E ele deixa isso muito claro em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Por essa razão, Paulo defende com muita clareza o seu apostolado e ele usa alguns argumentos. Nós precisamos ver os argumentos que ele se utiliza para o seu apostolado. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, havia um aspecto eletivo para ser apóstolo, né? Pedro diz com muita clareza que para ser apóstolo, entre eles, teria que ver desde o batismo até o dia em que ele foi assunto aos céus. Somente 2 pessoas naquela ocasião passavam por esse crivo, e foi escolhido um dentre aquelas 2. O apóstolo Paulo, ele não passava por esse crivo. Isso é muito interessante, porque mesmo assim, ele ainda defende com muita veemência o seu apostolado, e nós vamos ver uma das coisas que ele utiliza. A primeira coisa que ele utiliza é de que o chamado dele foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer, como ele mesmo diz, né, que ele sendo o menor de todos os apóstolos, né, mas o Senhor o chamou para esse ministério, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 8 e versículo 9. Ele enfrenta diversas adversidades, vamos dizer, diversos questionamentos concernentes à sua autoridade apostólica. Mas é interessante que todas as cartas do apóstolo Paulo, ele as inicia mais ou menos com este começo. Ele diz assim, ele se apresentando, ele diz: Paulo, apóstolo, entre parênteses, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Em outras ocasiões, ele se intitula o apóstolo dos gentios. Ele ressalta isso repetidas vezes, né, na sua carta. Então, a primeira defesa que o apóstolo Paulo tem é, inegavelmente, ele haver sido chamado pelo Cristo ressurreto, né? Essa é a primeira das suas, podemos dizer, defesa do seu apostolado. A segunda defesa do seu apostolado são os sinais. Ele escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz assim:
os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, o apóstolo Paulo avoca a presença constante na vida dele da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa presença do Senhor Jesus Cristo na vida dele o evidencia, o abaliza, torna-se o balizador do seu ministério, da sua chamada. Então, e em outra ocasião, ele diz assim, em Gálatas capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse mesmo também operou em mim com eficácia para com os gentios. Ou seja, o mesmo Jesus que operou em Pedro para os judeus é o mesmo Jesus que opera em Paulo para os gentios. Ele está escrevendo isso aos Gálatas, onde Pedro esteve presente, né? E nós vemos ali uma certa repreensão que Paulo dá a Pedro concernente a essas coisas. E ele mostra claramente que os sinais do seu apostolado, a confirmação do seu apostolado. O outro detalhe da confirmação do seu apostolado é que o apostolado dele é confirmado pelo trabalho. Ora, ele chega a dizer, ele usa uma figura, ele diz assim: vós sois o selo do meu apostolado. Escrevendo para Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 2. Vós sois o selo do meu apostolado. Quer dizer, a confirmação. A palavra selo aqui, não é, quando a gente pensa em selo, não é exatamente esse selo ocidental nosso, de um pedacinho de papel que a gente sela uma carta. Mas estamos falando de uma pedra lavrada com um sinal. Essa pedra ela é lavrada com um sinal, e com este sinal, essa pedra ela marcava as correspondências, as posses que ele tinha em relação a certas coisas, né? A autoridade. Nós podemos ver isso claramente quando Jesus foi colocado numa tumba e foi colocado nela o selo do governador romano, ou seja, dizendo que ali era propriedade privada, que ninguém podia entrar, ninguém podia mexer, ninguém podia ir ali, etc. E aí Paulo diz: vós sois o meu selo, o selo do meu apostolado, mostrando claramente que eles, principalmente eles, os coríntios, eram, na verdade, a confirmação do apostolado dele em relação a qualquer outro tipo de coisas que pudessem criar, inventar, fazer, pensar, etc. Então, o trabalho do apóstolo Paulo, o labor dele, era uma confirmação do seu próprio ministério. Outras coisas também que são bem interessantes em observar é que ele chega a dizer que ele é apóstolo como os outros, mas ele se esforçou muito mais, porque ele está sendo chamado para algo diferenciado. Ele está sendo convocado para algo diferenciado. Ele diz que os coríntios, como igreja, era o selo, ou seja, era a confirmação do apostolado dele. Voltando ainda à palavra selo, né? Era uma pedra lavrada com um sinal ou um sinete. Este sinete era colocado em um anel, e este anel, ele, quando posto, quando colocado sobre alguma coisa, deixava aquela marca, e aquela marca, aquele sinete, era o sinal da propriedade. Era isso que Paulo estava falando exatamente. Por outro lado, esse chamado de Paulo é um chamado confirmado pela visão do Cristo ressurreto.
Nós vemos lá em Atos 1:22 que uma das, digamos assim, não digamos assim, uma das firmezas para ser apóstolo é como Pedro disse, né? É que alguém ali tivesse visto do batismo até o dia que dentre nós foi recebido em cima e que esta pessoa com eles se faça conosco o testemunho da sua ressurreição. Ora, Paulo efetivamente não viu o batismo de Jesus Cristo. Efetivamente não. No entanto, ele afirma com clareza em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 1, ele afirma: por acaso não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Ele estava reafirmando para a igreja em Coríntios que, independente dos arrazoados dele, ele atendia aos critérios para ser apóstolo de Cristo e que ele era inferior aos demais apóstolos, um chamado para a circuncisão e outros para a incircuncisão, ou gentios, como é o caso dele. Interessante também observar o seguinte: os propósitos de Deus, eles ainda permanecem na vida do homem. Os propósitos de Deus, a chamada de Deus ainda permanece na vida do homem. Não é o fato de Paulo ter implantado igrejas que o fez apóstolo. Porque nós temos Filipe, que chega em Samaria, opera maravilhas e sinais em Samaria, ganha os samaritanos para Jesus, mas reconhece a sua condição e manda chamar os apóstolos para verificarem a obra que Deus tem feito ali naquele lugar através da vida dele. Mas ele não era apóstolo porque ganhou almas para Jesus. Por outro lado, nem todos aqueles que viram o Senhor ressurreto também eram apóstolos, como o próprio Paulo. Ou seja, Paulo afirma que mais de 500 irmãos, entre alguns deles vivos ainda, permanecem no meio de nós, viram o Senhor ressurreto. Mas nem por isso eles foram chamados apóstolos. Isso nos dá, ou nos reporta, ao mesmo critério bíblico de que não é ser ganhador de almas que o torna pastor, não é ser um ajuntador de pessoas, fundador de igreja, que o torna pastor, nem o torna apóstolo, nem o torna absolutamente nada. Porque montar, fundar, criar, salvar, buscar, é a obrigação de cada um de nós. Temos que esperar em Deus para que esta chamada seja realizada por Ele. Ele, o Senhor, é quem chama, é quem convoca, é quem vocaciona para o ministério. Não é o fato de uma pessoa cantar bem, juntar muita gente, e ele ser um ganhador de almas de muita gente que está através dos seus hinos, que o faz um ministro da palavra. De maneira nenhuma, em hipótese alguma. Isso é um erro cometido odiernamente, porque algumas pessoas querem na sua denominação outras pessoas que falem bem, que cantem bem, que preguem bem, que façam ajuntamento de pessoas, que ganhem almas para Jesus. Aí gostaria que isso estivesse na denominação dele. Mas a denominação a que nós estamos nos referindo agora é o reino. É o reino. Deus chama para o reino. E muitas pessoas têm se enganado, dizendo-se chamado por Deus para fazer isso, fazer aquilo outro. A pergunta é: por que Deus não castiga? Porque nós estamos na graça. A graça, ela é assim mesmo. A graça é paciente. A graça dá tempo.
tempo de arrependimento, tempo para tudo. Então, meus queridos, a vocação de Paulo não era porque ele quisesse ser, muito pelo contrário. Não que não querer ser não significa um mérito. Afinal de contas, o próprio Paulo escreve, né, que aqueles que desejam o episcopado, uma excelente obra deseja, quer o episcopado. Mas tudo tem o tempo de Deus. Então, essas precipitações de colocar as mãos sobre a cabeça das pessoas, o próprio Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz, né, que não deve se precipitar em pôr as mãos sobre a cabeça de ninguém. E ele diz no fim, né, porque os pecados de alguns só serão reconhecidos na eternidade. Mas não tanto por isso, mas quanto pela chamada, pela experiência, pela vivência, pela tenacidade de caráter, para não desistir logo nos primeiros embates, como o próprio Paulo, né? Mas por que existe tanto embates? Porque o mundo inteiro é contrário à moralidade do Evangelho. O mundo inteiro é contrário ao que você prega, ao que nós vivemos. E o mundo do apóstolo Paulo, então, misericórdia. Paulo, chegando em Corinto, ele encontra uma igreja grega, onde todas as espécies de relacionamentos sexuais era permissiva e considerada absolutamente normal. No entanto, é uma igreja onde tem um crescimento extraordinário, onde Paulo ministra sobre os dons espirituais, onde Paulo ministra sobre família, onde Paulo ministra sobre vida de servos e servas, onde Paulo ministra sobre como o esposo deve conduzir a esposa, os filhos, casa, litígio entre membros. Uma igreja muito complicada, mas é ali mesmo, ali naquele lugar, onde ele diz, vocês são o selo do meu apostolado. Então, amados, não é ser ganhador de almas, hoje em dia, não é ter um ajuntamento de pessoas hoje em dia, que ele vai fazer ter uma vocação ministerial. Em absoluto. Em absoluto. Não existe nenhum dom especial nestas coisas. Muito bem. O Senhor convida Paulo e dá a ele um propósito, o propósito da vocação dele. Em primeiro lugar, Deus diz que ele era um vaso escolhido. Neste sentido, nós devemos ter um cuidado de não cair na predestinação, e sim saber e reconhecer a presciência divina. A presciência divina sabe todos aqueles que hão de se salvar, todos aqueles a quem ele tem escolhido, a quem ele vai escolher, todos aqueles a quem ele tem dado méritos, etc. A presciência divina, não a predestinação. Deus não predestinou ninguém para a morte eterna, nem para a vida eterna. Aí está o aspecto do livre arbítrio nos meio de nós. Os seres humanos foram criados, têm seus propósitos. A presciência divina conhece os propósitos. Cabe a cada um de nós aceitar estes propósitos sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Deus conhece de antemão. Ele sabe qual é a pessoa, quem é a sua pessoa. Ele sabe qual é o seu ministério. Ele sabia, evidentemente, a cultura do apóstolo Paulo, os ensinos que o apóstolo Paulo recebeu, conhecimento profundo que ele tinha das Escrituras. Tudo ele sabia para que aquilo fosse para designar, para executar os seus desígnios. Mas Paulo tinha que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão. Tomada a decisão que fosse, ele entra nos desígnios do Senhor. A presciência divina sabia daquilo, mas não predestinou ele para aquilo, porque senão nós vamos crer até me permita, na injustiça de Deus, em predestinar alguns para a morte eterna
e predestinar outros, o deleite dele em predestinar outros para a vida eterna, em absoluto. Predestinação não é cabível no meio do que nós podemos chamar de a justiça divina, e sim a presciência divina. Perfeitamente. Aí sim, a presciência divina ela é perfeitamente cabível. Dentro da presciência divina, havia o conhecimento e a vocação de que Paulo saberia sofrer por amor a Cristo. E nisso a Debe, ela tem um mote entre ela que diz que o obreiro sofre o agravo, a igreja não. O obreiro sofre o agravo, mas a igreja não sofre o agravo. A prioridade daqueles que são chamados pelo Senhor é Deus, família e igreja. E quando a família ela é inserida no contexto da igreja, aí está excelente, porque é uma identificação só. Portanto, meus queridos, quando o Senhor falou com Ananias acerca de Paulo, lá em Atos 9:16, o Senhor disse assim para Ananias: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Se era um privilégio meu e seu ser um embaixador de Cristo, que se torne um privilégio meu e seu sofrer por Cristo. Porque senão não há mérito naquilo que nós fazemos. Em absoluto não há mérito. Por que não há mérito? Porque o que eu faço, o que você faz, o que eu vivo, o que você vive, é contrário a todos os procedimentos da humanidade. Então, você e eu chocamos nossos vizinhos, nossos amigos, entre aspas, chocamos aqueles que nos cercam por conta do procedimento que nós temos. E muito bem, nos diz aqui a irmã Carla que no chamado de Deus há proteção e provisão. No chamado de Deus. Assim aprendemos e assim vivemos. Ok, amada? Ótimo comentário. Então, o apóstolo Paulo sofre todo tipo de sofrimento, né? Para impedir que ele prosseguisse na jornada dele. No entanto, ele prossegue independente das circunstâncias. E ele usa um termo lá em Atos capítulo 20 e o versículo 24, né? Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Essa chamada de Deus operante na vida do apóstolo Paulo poderia conduzi-lo à morte. Poderia conduzi-lo à morte. E assim, seja a proteção, seja a provisão, que aí está nos falando a nossa querida irmã Carla, seja essa proteção, seja essa provisão, ela já estaria no contexto da chamada de Deus. E se o Senhor quiser nos conduzir à morte, pela vocação, paciência. A morte para mim é ganho. O viver é Cristo. E isso é a certeza de todos aqueles que têm uma vocação em Cristo Jesus. Essa vocação, amados, que é feita, ela é feita para servir na casa de Deus. Servir a obra de Deus, servir aos irmãos, trazer os irmãos a uma comunhão máxima em Cristo Jesus. E não ser o melhorzinho, não ser
o maiorzinho, mas ser aquele a quem o Senhor chamou para esse mistério, padecendo, sofrendo. Deus chama qualquer um de nós, e aqui eu quero trazer o apóstolo Paulo como sendo um parâmetro, né? Deus chama todos nós ou a qualquer um de nós para um trabalho específico na casa do Senhor. E quanto a isso, nós não temos ciúme, nem temos inveja do ministério de quem quer que seja. Porque esse ministério da qual você é chamado, a mesma pessoa que lhe chamou, é a mesma pessoa que me chamou, que chamou a outrem. Há uns para alguma coisa, há outros para outras coisas. Existem trabalhos específicos na casa do Senhor para a qual nós somos vocacionados por Deus. E precisamos compreender isso quando nos relacionamos entre nós, porque todos nós somos juntas, medulas, membros de um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, a vocação do apóstolo Paulo poderia não ser compreendida, entendida, mas era respeitada. E interessante, amados, muito interessante, que nessa vocação para ser apóstolo, ele não estava em casa orando sozinho, quando Deus pode ter falado no coração dele, vamos lá, você vai ser apóstolo hoje, tal, levante-se. E ele saiu por aí fazendo uma coisa. Não. É necessário a confirmação da igreja. Pelo amor de Deus. A igreja sente o apostolado. A igreja sente a chamada. Nós vamos entender que Deus é a autoridade soberana, não há a menor dúvida. E ele faz do jeito que ele quer. Quando ele quis chamar Moisés, ele chamou Moisés separado, sozinho, lá na sarça ardente. Mas estamos vivenciando agora outra época, outra era, a graça. E ele, o Deus soberano, ele mesmo respeita a autoridade que ele deu. Ele deu uma autoridade à igreja. E foi no seio da igreja que o Espírito Santo falou: separai-me para mim. Foi no seio da igreja. Não foi algo isolado. Paulo não saiu por aí isolado, porque eu achei que devia mandar Paulo, eu tenho condição financeira. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O enviado é enviado pela igreja. É um princípio. Paulo foi chamado por Deus e enviado pela igreja. Foi a igreja que o enviou. Então, essa capacidade para servir, misericórdia, ela provém necessariamente daquele que é enviado pela igreja e está tão intrínseco em Cristo Jesus, que Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 15, o versículo 18, ele diz assim: eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo, por mim, não tenha feito, não tenha dito. Para quê? Para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Em outra ocasião ele diz: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Antes, a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 5. Essa postura de Paulo é uma postura que nós devemos imitar. Devemos imitar. Temos que compreender que quando o Senhor chamou Moisés, por exemplo, para erguer o tabernáculo, e deu a ele o desenho do tabernáculo, e deu a ele toda a prospecção do tabernáculo, mas o Senhor disse que havia preparado homens para cooperar com Moisés. Lá em Êxodo,
no capítulo 36, e ele diz que a estes homens ele deu espírito de sabedoria, de inteligência, de inventar invenções. Então Deus criou ali o marceneiro, Deus colocou ali o pedreiro, vamos trazer para um contexto atual, Deus colocou ali o eletricista, Deus colocou ali o motorista, Deus colocou ali o ajudante de pedreiro, Deus colocou ali toda a pessoa a qual ele necessitaria para a edificação, para a obra da casa dele. Então, queridos e amados irmãos, obreiros ou não obreiros que nos ouvem neste momento, trazendo o apóstolo Paulo, seu chamado, a sua vocação para nós hoje, agora nesse dia, nós podemos dizer que você tem um chamado específico na obra do Senhor. Exerça esse chamado. É pedreiro? Seja pedreiro. É marceneiro? Seja marceneiro. Agora, tudo debaixo de uma autoridade, para que você não seja um devasso por aí afora, fazendo o que quer, com libertinagem, não com a liberdade que Jesus Cristo possa ter lhe concedido. Então, essa capacidade de servir que nós temos, provém do Senhor. Provém do Senhor. Oh, amados, oh, irmãos em Cristo Jesus. E quando nós dizemos servir, nós não estamos aqui falando apenas de servir através do ministério da palavra. Quantos de nós não servimos aos santos com os nossos bens, nossas fazendas? Não servimos aos santos com as nossas propriedades? Essa capacidade provém de Deus. O sofrimento do apóstolo Paulo, basicamente, era fazer com que eles entendessem quem verdadeiramente era Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, capítulo 11, quando ele faz a defesa do seu apostolado, ele passa por um momento terrível. Porque a igreja que ele ajudou, que ele não ajudou, que ele levantou, a igreja a qual recebeu o batismo com o Espírito Santo, a igreja a qual ele ensinava, orientava e foi o mestre dele, essa mesma igreja refuta o seu apostolado. O sofrimento moral do apóstolo Paulo era muito maior do que nós podemos pensar. Aí você diz, eu sofro. Você sofre coisa nenhuma. Você sofre nada. Nós sofremos nada. Nós somos frutos de um legado deixado por homens e mulheres, muitas vezes analfabetos. Mas nós hoje pregamos a Cristo num modelo que Paulo nos deixou, e o modelo que ele tinha era único, era Cristo. Ele não tinha nada escrito. Pelo contrário, ele pegava a palavra anterior, que era as escrituras dos judeus, comparava com a realidade atual e ele escrevia novas coisas a esse respeito, como é o caso de muitos escritos dele, trazendo a luz de que tudo o que se escreveu no Antigo Testamento se referia à pessoa de Jesus Cristo. Era uma guerra tremenda. A vocação para servir, ela é aliada à vocação para sofrer. Ninguém imagine que ministério é mar de rosas. E o sofrimento que nós temos, muitas vezes, amado, não é nada. É coisa que vem, que vai. Está comparado a nada. O que nós precisamos compreender efetivamente é quem nós somos em Cristo Jesus. Alguns de nós com a vocação para ser pastor, vocação para ser presbítero, diácono, e a vocação mesmo para ser diácono.
E acabou, não adianta querer fazer daquele homem um presbítero que não vai, não funciona. É a vocação dele, é o diaconato. A vocação daquele outro é o presbitério. A vocação daquele outro é ser evangelista, é uma vocação. Quando eu ou você ou qualquer um de nós, impressionados com essa vocação, chama o homem para ser aquilo que ele não é, a gente vai matar o homem. O apóstolo Paulo teve vocação. E essa vocação não foi dada pelo homem. Essa vocação é dada por Deus. Deus o chamou, o vocacionou, o preparou, o capacitou para o sofrimento. Fez a personalidade dele tenaz. Uma personalidade forte. Capaz de suportar qualquer tipo de agrúrias, mas sem que isso viesse a desvanecer ou enfraquecer a mensagem do Evangelho, mesmo doente. Mas a mensagem do Evangelho era a mesma, porque ele foi vocacionado para isso. Temos que ter, hoje, nós temos que trazer para nossas almas, para nossas vidas, nós temos que trazer a vocação que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Qual é a vocação que eu tenho, que você tem, e da qual estamos dispostos a sofrer por ela, a viver por ela, a não recuar por ela, a não fazê-la adormecer e até mesmo morrer. E aí nós temos pastores que doentes vão à igreja, porque ele sabe que a presença dele é importante lá. Mas ninguém quer saber se ele está doente. Ninguém quer saber do estado emocional, físico, intelectual, financeiro, moral do pastor, não. Ninguém quer saber, não. Mas você, vocacionado por Deus, eu, vocacionado por Deus, temos a chamada que arde em nossas almas, em nossas vidas, como ardia no coração de Paulo. A vocação de Paulo não era só para servir, era uma vocação para sofrer. Eu vou mostrar a ele, disse o Senhor Jesus no capítulo 9 e o versículo 16 do livro de Atos, eu vou mostrar a ele o que é padecer pelo meu nome. Então, queridos, no estudo da vocação de Paulo hoje, onde nós vamos buscar essa chamada, onde nós vamos buscar a preparação, e há um detalhe que você tem que prestar atenção, eu devo prestar atenção a isso, é o seguinte, que a vocação do apóstolo Paulo, ela já vinha desde quando ele era perseguidor da igreja. O quê, pastor? É sim. É sim. Todo o seu tempo passado era uma preparação. Aí agora, por algum motivo, você desfoca a preparação que Deus lhe deu. E tem momentos que Paulo diz, eu queria que ninguém fosse casado. Eu estou transliterando. Eu queria que todo mundo fosse feito eu, solteiro, solteirão, para que ninguém viesse a atrapalhar a chamada na nossa vida. Como entender? Pergunta a nossa irmã Flávia. Amada, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós devemos nos entregar em espírito, alma e corpo, em jejum e oração, para que saibamos qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas almas, para nossas vidas. Concernente a isso, existem tempos determinados por Deus. Muitas vezes o tempo não é de fazer, o tempo é de aprender. Aprender como se faz. O apóstolo Paulo tinha os pais ricos, nós já vimos isso desde a lição de número 1. Eles tinham os pais ricos, o ambiente onde ele nasceu, o ambiente onde ele viveu, o aprendizado que ele teve, a cultura que ele teve, tudo aquilo foi uma preparação para a vocação. No tempo certo, na hora certa, Deus interviu e fez o chamado.
Então não tenha dúvida. A senhora tendo esse chamado, embora estou falando do lado específico. Todos nós temos um chamado na vida. Mas a senhora tendo um chamado específico, o Senhor entrará com providência na sua vida. Até me permita essa palavra. Encurtará os seus caminhos e propiciará uma saída. Que a saída é ou sou ou sou. Ou faço ou faço. Quando Jesus apareceu a Paulo, disse: Paulo, por que me persegues? E na pergunta dele já está toda a submissão. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir dali, Paulo já sabia exatamente o que tinha que fazer a partir dali. Paulo foi para o deserto da Arábia. E eu gostaria de salientar essa verdade bíblica nessa manhã. Todo homem de Deus tem um deserto na vida. Ou, quando eu digo homem, eu estou falando homem no sentido genérico. Todo homem e mulher de Deus tem um deserto na vida. E a maneira como você passa por esse deserto é a maneira que vai nortear o resto das suas ações, o resto da sua vida. Eu aprendi com um presbítero na casa do Senhor, presbítero Anderson. Ele dizia assim, meditando: o pensamento do qual você tem no primeiro minuto da manhã é o que vai lhe nortear o resto do dia. Ou seja, se eu me acordo de manhã e me acordo preocupado, eu vou passar o dia preocupado. Se eu me acordo de manhã pensando no Senhor, eu vou passar o dia pensando no Senhor. Se eu acordo de manhã louvando ao Senhor, eu vou passar o dia louvando ao Senhor. Essa maneira de ser, de ver, de estar focado na chamada é a maneira que norteia a sua vida. Eu lhe conclamo em nome de Jesus, trazendo por certo a lição de hoje, a vocação do Paulo para ser apóstolo. Eu lhe convoco efetivamente da manhã de hoje a raciocinar que você, em hipótese alguma, deve deixar que nada tire o foco daquilo para qual você foi chamado. Existe o tempo do deserto, então passe em paz em nome de Jesus o tempo do deserto. Olha a provisão de Deus, falado pela nossa missionária Carla Sumaia. Provisão. E aí eu não quero entrar nesse assunto com mais detalhes, né? Porque no deserto não falta comida, não falta sapato, não falta roupa, não falta ar para você, não falta nada no deserto. Sem você perceber, sem você querer, sem você entender, a mesa está posta. E realmente está. Vai haver a saída do deserto. Quando você sair do deserto, a maneira como você esteve nele é o que vai nortear a sua vida. A maneira como você se acordou de manhã e pensou é o que vai nortear o seu dia. A maneira como você encara o deserto é a maneira que vai nortear o teu ministério. Bendito seja o nome de Jesus. A gente encontra muitas pessoas ainda falhas no seu ministério, porque na época do deserto era uma lamentação só. E agora não pode sofrer nada, que é outra lamentação. É porque não aprendeu como devia aprender. Interessante é que Paulo foi para a Arábia, estamos falando aí a sudeste, aproximado de Damasco, algumas dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros de Damasco, e lá ninguém conhecia ele. 3 anos ele passou no deserto. Nesses 3 anos eu tenho convicção em comunhão íntima com Jesus.
Ele precisava alicerçar a sua vida. Esse deserto da qual você ou eu passou, passando, está vivendo, é o deserto onde Deus está alicerçando a sua vida. Está escrito no livro de Osés: eu a chamarei ao deserto e ali lhe falarei ao coração. Por que não fala no coração na mesa farta? Por que não fala no coração na fartura? Porque na fartura a gente se esquece. E é verdade mesmo. A gente se esquece. Se esquece de quem chamou, de quem vocacionou. Se esquece dos momentos tristes que passou. Se esquece da fome. Se esquece da sede. Se esquece da nudez. Se esquece de tudo. Agora está farto, o coração é outro. Qualquer coisa eu estou me desviando, eu estou saindo. Qualquer coisa eu tiro o foco das coisas do Senhor. Então Paulo precisava aprender a sofrer. Eu e você precisou aprender e precisa aprender a sofrer pela vocação de servir ao Senhor. Amém? Porque senão, meus queridos, a igreja fica parecendo um clube. Onde a gente vai, se diverte, ouve só uma coisa boa e volta para casa. Foi o que fez? Eu fui no clube. Fui no clube me divertir, fui no clube desaparecer a minha mente. E quem está tocando a igreja para frente, a imagem que repassa, é muito forte. É muito forte. Então, na sua humildade, Paulo era um gigante espiritual. Nada, absolutamente nada, fazia Paulo tirar o foco das coisas do Senhor. Eu gostaria de contar uma experiência que eu vi na vida de um determinado pastor. Não me lembro se foi o pastor, o obreiro das nossas lições, Elienay Cabral, não me lembro se foi ele, não me lembro. Mas nós estávamos em uma escola bíblica e esse pastor recebeu uma ligação telefônica de que a família dele estava passando mal. Filha dele estava passando mal. E ele preocupou-se muito e queria voltar para casa. Queria retornar à sua casa. Mas conversando com o Senhor, ele foi convidado por Deus a acalmar o coração e ficar na escola bíblica, ministrando para a gente enquanto a filha dele estava morrendo em casa. Solteira, mamãe tomando conta. E durante a escola bíblica eu ouvi, como centenas de pessoas ouviram, o Senhor falar para ele: cuida tudo que é meu, porque dos teus cuido eu. E quando ele terminou aquela prédica na escola bíblica, recebeu a ligação de que a filha estava muito bem, obrigado. Nós falamos de provisão, falamos de cuidado. Muito obrigado, irmã Carla, missionária Carla. Mas temos que viver isso, como a senhora disse, e é o que nós vivemos. O dom da vida está nas mãos do Senhor. Se Ele quiser levar, Ele leva. Independe de mim, de você. Precisamos focar nas coisas de Deus a nossa vocação. A vocação para a qual você foi chamado é ensinar, é orar. Eu diria que orar não é vocação. Então, meus queridos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu concluo essa lição da Escola Bíblica Dominical dizendo a você que tal qual como foi com o apóstolo Paulo, ainda é hoje. O Senhor concede a vocação, o Senhor capacita a vocação e o Senhor chama para a vocação. Amém? Que o Senhor nos ajude,
Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos conceda que nós sejamos obedientes, que nós estejamos ativos, que nós estejamos voltados para a sublime vocação da qual Ele tem nos chamado. Tenhamos uma semana de paz em nome de Jesus. Logo mais à noite, nós estaremos transmitindo o nosso culto para aqueles irmãos que não têm a oportunidade de ir à igreja. Se você tem a oportunidade de ir à igreja, vá. Mas se não tiver a oportunidade de ir à igreja está indo até você. Então compartilhe conosco, a partir das 18h30, o nosso culto evangelístico de adoração ao Senhor. Paz do Senhor para os meus amados irmãos, que o Senhor continue vos abençoando mais e mais em Cristo Jesus. Amém.